Quando nos foi dada a missão de escrever uma homenagem em pouco mais de 48 horas sobre alguém do tamanho de Milton Teixeira, a primeira coisa que passa pela cabeça é: tem que ficar muito legal. A segunda, vai dar trabalho. E a terceira, como contar uma história tão incrível que orbita por universos tão distintos de uma forma dinâmica. Ousamos. Procuramos o baú da família Teixeira. E quem abriu essa porta pra gente foi a presidente do complexo, Lúcia, segunda filha do fundador. Dá pra definir Milton Teixeira em uma palavra só? É possível? Uma palavra, amor. Amor. Meu pai é a expressão do amor. E eu falo porque ele continua sendo, não é? Ele continua irradiando amor, todas as suas ações, todos os seus pensamentos, ideias, sonhos, pelos quais ele lutou. E é um amor não apenas pela sua família. E o que é mais bonito, como filha, eu presenciar, é que muitas pessoas se sentem assim, ainda abraçadas por ele, né? E continuarão por muito tempo, porque ele era essa expressão do amor. Esse menino aí, na foto, com 9 anos, não imaginava que um dia iria construir um império. Na adolescência, gostava de esportes, vôlei, basquete, natação e, é claro, futebol, né? Conseguiu ir longe em todas essas modalidades. O segredo? Talvez conciliar tudo o que fez com a educação, o pilar do Complexo Santa Cecília. O professor é aquele que ensina, que perpetua a sua missão, o faz com conhecimento. E, mais que isso, ele levou os filhos, ao mesmo tempo fez com que eles pudessem também amar a educação. Toda a história começou nessa casa, na Avenida Rodrigues Alves. De um único imóvel para um complexo no Boqueirão, que hoje conta com milhares de alunos e funcionários. Para nós, a família Teixeira, este aqui é um recinto sagrado, porque nele estão personificados, além de Deus, que é a autoridade maior, aqueles que nos geraram, que geraram a minha família, a nossa família. Minha mãe, Benedita Teixeira, meu pai, Nicolau Teixeira, e o meu irmão mais velho, Nicolau Teixeira Filho. Eles são os mentores intelectuais e espirituais da Universidade de Santa Cecília. Quando não sabia, ele mesmo assim arriscava. E ao arriscar, se errasse, ele reconhecia o erro. E ao reconhecer o erro, que é a qualidade dos grandes homens, ele voltava um passo atrás para dar mais à frente. Eu acho que isso é uma das virtudes do Milton Teixeira. Milton Teixeira é um homem empreendedor, visionário, um homem que estava à frente do seu tempo, mas ao mesmo tempo ele não só daquilo que aprendesse ou não, era teimoso, né? Geralmente os empreendedores, os homens assim que arriscam na vida, têm uma certa teimosia, porque se não fosse assim, talvez não conseguisse avançar tanto. Dentre as multifacetas, Milton Teixeira é lembrado por todos por algo que aqueles que não têm bom coração não gostam nem de falar: a benemerência. Esse cara aqui ajudou muita gente, mas muita gente mesmo. São inúmeras as histórias de gratidão, de vidas que mudaram completamente. Ele era fera nisso. Estava levando ele para o almoço, tinha a creche do lado, na lateral da Lobo Viana, vinha um rapaz de bicicleta e caiu. Ele parou o carro, desceu e o rapaz estava tendo ataque epilético. Ele pegou, eu peguei numa ponta, ele da outra, levou para dentro da creche, cuidou do rapaz, ainda deu remédio, porque ele estava sem tomar remédio. E comprou remédio para o rapaz e até hoje ele agradece. É uma pessoa, assim, inesquecível para mim. A minha vida na área da educação, eu dependo dele mesmo, desde muito jovem que comecei. Ele como o mantenedor, o diretor, o proprietário, ele era tudo na escola.
Era aquela pessoa que chegava às 7 horas da manhã, conversava com todos os funcionários, independente da função, com todo carinho, com toda atenção. Observador, detalhista, se tinha uma torneira aberta, ele mesmo fechava, uma luz ele apagava, uma porta ele fechava. Então, era aquela pessoa assim, presente 24 horas na instituição. Eu sinto ele assim, foi meu pai, foi amigo, foi meu patrão e foi uma pessoa que eu admiro e não esqueço e não vou esquecer nunca para o resto da vida. Inevitável terminar essa reportagem sobre um cara tão inspirador sem passar por aquele sentimento universal que só se define em uma palavra no nosso português. Aliás, em língua portuguesa, Milton Teixeira foi imortal. Uma saudade que fica. Eu sinto falta, essa presença dele, eu diria, o papai era muito presente na vida dos seus filhos, da sua família. Ele era uma pessoa que sempre nos estimulava a vencer. Ele, por mais que você estava, às vezes, triste ou às vezes desesperançoso, ele falava, não, nós temos condições de superar mais esse degrau. Para ele não tinha tempo ruim na vida. Ele sempre encontrava uma forma de levar outros a enxergar isso também. Você tem momentos como criança, né? Os nossos passeios era ele me levar no mercado, ele me levar no cemitério, incrível, né? Mas o que uma criança vai fazer no cemitério? O que ele fazia comigo no cemitério? Contava as histórias, cada uma das famílias. Está vendo, Marcelinho, essa história? O avô era isto, o pai aquilo. Tudo eram vivências que a gente vinha com ele na escola, na família. Então, muitos momentos, né? A gente praticamente tem uma ligação de pai com filho, de filho com pai, né? Naquela oportunidade, diferente às vezes dos dias de hoje, né? Muito diferentes na relação hoje entre as famílias de pais e filhos, né? Então eu guardo isso com orgulho, guardo com alegria. E muitas vezes ele mesmo, ali com aquele temperamento forte, né? Batendo, né, no bom sentido, exigindo do filho, às vezes eu não compreendia aquilo naquela oportunidade como adolescente, como jovem, mas caramba, chegando até a chorar, né, a tirar lágrimas, mas por quê? Porque ele estava fazendo aquilo para o bem, né, e eu construí a minha vida exatamente dessa relação com o pai e o filho. Todo mundo sente a ausência do meu pai como estando em si, por tudo que ele deixou. Sinto a Branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que eu rio, danço e invento exclamações alegres, porque essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. A família representa tudo que pode haver de bom para aquele que se propôs a ser um triunfador. Sem a família, nada seria. Os filhos, os irmãos, as namoradas, enfim, tudo. É a razão pela qual eu me emociono quando me refiro à minha família. Saudade que atravessa gerações. Exemplo, define. Me norteia e me inspira a cada dia ser um homem melhor, assim como na família procuro passar para o Bernardo, para a Helena, meus filhos, porque assim foi transmitido de geração para geração. Não tem como escolher um momento, porque ele era um exemplo de avô, ele era um exemplo de pai, ele era um exemplo de professor da vida, ele era um exemplo de chefe de família, de dono de um negócio, porque ele não era só simplesmente um chefe das pessoas, ele era um amigo de todos os funcionários. Então, ele mostrava sempre muita dedicação a tudo, sempre muito respeito, e sempre muito bem dedicado. Para mim é uma história emocionante, é uma história que hoje nós temos de exemplo, nós somos jovens,
né? Hoje temos o trabalho, praticamente já temos tudo pronto, que foi uma coisa que ele nos deixou, né? Acompanhando o trabalho dele, acompanhando o trabalho do meu pai, acompanhando o trabalho das minhas tias. Hoje nós vemos que isso tudo foi gerado por conta do amor dele, né? Pela família principalmente, porque ele sempre fez questão de trabalhar junto com a família. Minhas tias começaram na época da universidade, onde era uma universidade bem pequenininha, elas já estavam trabalhando, então acho que o mais importante de tudo é que ele trouxe com a família essa vontade de trabalhar, essa vontade de estar junto com a família. O vovô era uma pessoa espontânea, descontraída, alegre, gentil, espiritualizada. Nos levava também para passear aos finais de semana no Diplomata Preto, para comer doces na Duca. Era uma pessoa muito humilde. Eu gostava bastante dele. E você lembra daquele papo de ficar muito legal do começo da reportagem? Pois é, já se passaram 8 anos que ele se foi e até hoje sobram demonstrações de carinho. Por isso, legal mesmo é ter uma foto com Milton Teixeira. São recordações fantásticas, né? Eu no colo, esperando o jogo do Santos acontecer, abrir os portões da vila naqueles minutos finais. Então são aprendizados, né? Mas acima de tudo uma relação de amor, né? Uma relação de pai para com filho, onde meu pai pudesse ter até no seu tempo dividido entre a esposa, entre a escola, entre tantas outras coisas da sua vida, mas os filhos sempre eram, sempre foram e sempre serão os filhos do Milton Teixeira, até a eternidade. E espero rapidamente encontrá-lo para mim poder ter o mesmo prazer, a mesma alegria e tudo aquilo que eu vivi com ele aqui. Continuo sentindo ele aqui, mas um dia com certeza vou vê-lo de novo.